Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao terceiro e último episódio dessa série que fala sobre percussão. Hoje aqui trazendo então duas peças bem interessantes onde a percussão aparece como protagonista dentro de um contexto bastante diferente do que a gente está acostumado a ver e a ouvir. Eu finalizo aqui com dois instrumentos. Um que é um velho conhecido, que é a caixa, que dispensa muitas apresentações, porque é um instrumento muito conhecido, né? Não só em contexto orquestral, mas faz parte da cultura popular também, da cultura pop. Né? A caixa está aí presente no setup da bateria, que todo mundo conhece. E um outro instrumento bem menos conhecido, mas bastante interessante, que é o Sikshen, que eu tenho certeza que muitos estão ouvindo essa palavra pela primeira vez. Hoje eu tenho um convidado especial para trocar essa ideia com vocês também, que é o Breno Bragança, um grande percussionista, grande amigo, e é um prazer tê-lo aqui conosco. A primeira peça é um solo para caixa, do compositor Casey Cangellosi, chamada Meditação número 1. Essa peça trabalha elementos sonoros, timbrísticos, não muito comuns dentro da linguagem da caixa. Então, vocês vão perceber que é uma peça que explora o aro, por exemplo. Muitas partes da peça são tocadas no aro. Tem partes que são tocadas com a mão e com a baqueta. Enfim, várias técnicas são utilizadas nessa peça. E a gente deu uma versão nova para ela, né? Numa colaboração que funciona muito bem junto com a percussão, que é percussão e eletrônica. Então eu queria que o Breno comentasse um pouco como é que foi então esse processo de criação, né, da eletrônica, como ele pensou essa eletrônica junto com a peça e quais programas também que foram utilizados. Olá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz em poder participar dessa série de vídeos
que o Leonardo Cari está fazendo. Bem, vou responder primeiro sobre o programa para depois falar um pouquinho do processo de criação, porque o programa influenciou bastante. Eu uso um programa que se chama Max MSP. Na verdade, o termo técnico para ele seria ambiente de programação, porque quando a gente abre esse programa, ele é uma tela em branco e ele funciona a partir de objetos. Então, objetos são literalmente umas caixinhas assim que possuem uma funcionalidade bastante específica. E aí você pode ir ligando mesmo com cordinhas esses objetos, você montando assim quase que uma linha, quase que uma árvore genealógica de programação assim. E esse programa ele é muito usado por artistas que trabalham com arte e tecnologia, música eletrônica e coisas assim, porque ele é um programa que permite a realização de muitas coisas, né? Ele é um programa que você consegue fazer muita coisa com ele. Então, sobre o processo de criação, o Leonardo Cari, né, me convidou e conversou um pouco sobre o que ele estava pensando em fazer, algumas ideias musicais e tal. E aí o que eu fiz, basicamente, foi pegar tudo o que eu tinha de efeito, né, de ferramenta, digamos assim, e que eu achava que eu conseguia controlar e poderia gerar um resultado sonoro interessante. Então eu basicamente juntei isso tudo num programa só, num lugar só. E aí, quando a gente teve o primeiro encontro, o Leonardo Cari já tinha algumas ideias musicais, assim, ele já tinha uma ideia um pouco pré-concebida de alguns trechos, e aí a gente foi basicamente testando os efeitos que eu tinha. Alguns eu propus para ele, outros ele me contou o que ele estava imaginando e eu tentei criar o mais próximo possível do que ele tinha descrito. Sobre a segunda obra que tocamos naquele concerto, a peça se chama Meditations on the Star, do Thomas Sturm, que é um percussionista e compositor. É uma peça que ele compôs muito para ele mesmo tocar. Eu entrei em contato com ele, ele até se mostrou um pouco surpreso com o interesse da gente em tocar a obra. Então, a ideia da peça é realmente ser uma peça muito livre, assim, temporal, uma peça muito bem solta. É, essa ideia, né, essa opção estética e também a opção de notar essa música através de gráfico e não da partitura tradicional é uma coisa bem comum nesse repertório, né? A gente chama de música com eletrônica em tempo real, porque o computador realmente está trabalhando durante a performance, né? Essa peça também funciona no Max MSP, então o computador basicamente capta o som dos microfones e aí ele tem uma série de efeitos onde ele vai distorcer o som, gravar para tocar depois. Às vezes ele grava o som e toca ao contrário. Então, uma série de efeitos que o computador faz, né, durante a performance. Então eu acho que é uma peça que se encaixa bastante nessa poética assim da, da passagem do tempo, das estrelas, né, da, dessa temporalidade um pouco espaçada, assim, e tudo na peça, né, tanto a eletrônica quanto a partitura, ela possibilita isso, assim, e amplifica essa, essa possibilidade, né, essa estética.
Lembram desse nome Sikshen que eu falei agora há pouco? Pois é, o que é o Sikshen? O Sikshen, na verdade, mais do que um instrumento, ele é também um conceito. O nome vem da junção da palavra six, que significa seis em inglês, e Shen, de Xenax, Yanis Xenax, um compositor que escreveu a peça Pleiades. E esse instrumento foi pensado especialmente para um dos movimentos dessa peça, o metô, ou metal. E por que um conceito? Porque o Sikshen não é um Sikshen. Na verdade, os Sikshen são 6 instrumentos, que consistem em 6 instrumentos de teclas metálicas, 19 teclas metálicas afinadas microtonalmente e diferentes entre si. Então, nessa peça, a gente pode falar que nós temos 1/6 de Sikshen, porque é um instrumento que aparece nesse contexto.